Estamos de volta com o SBT MS Rural. Você vai saber agora um pouco mais sobre a nova lei que rege o trabalho dos caminhoneiros no Brasil. Acompanhe com a gente. O Brasil hoje enfrenta um problema muito sério relacionado à produção: a logística. Nosso país não possui ferrovias nem hidrovias em condições de uso. Por isso, o escoamento de tudo que é produzido aqui é feito através das rodovias. O Brasil tem hoje cerca de 2 milhões de caminhões nas estradas, 150 mil só no Mato Grosso do Sul. E claro, isso reflete diretamente no tráfego de carros de passeio, como o seu, por exemplo. É esse fato que acaba resultando naqueles engarrafamentos, especialmente no final do ano e nos feriados, que são períodos de trânsito intenso nas rodovias. Com a Lei 12.619, que entrou em vigor nessa semana, a rotina dos caminhoneiros vai mudar bastante. Mas o produtor rural, por exemplo, o que vai mudar? O motivo principal seria o aumento do custo do frete, né? Porque se eles for rodar menos, vai encarecer mais o frete, porque tem que fazer mais viagens e mais tempo para eles poderem fazer o mesmo frete, né? Então, o objetivo principal, o prejuízo principal para nós é o aumento do custo de frete, que vai aumentar para a gente e vai aumentar para o consumidor final, né? E dos insumos, seria, por exemplo, assim, muitas empresas dependem de insumos praticamente diários. Então, se for assim, pode diminuir a produção, né? E com certeza vai dar prejuízo para todo mundo, né? Mas essa lei não veio de repente. Há alguns anos, a rotina dos motoristas de caminhão já vem sendo discutida em Brasília. A lei nasce sempre do comportamento da sociedade. Então, observaram que uma série de acidentes de estrada ocorriam por dormir no volante, excesso de uso de medicamentos para poder ficar acordado mais tempo, uma vez que os caminhoneiros trabalham muito com o conceito de frete por produção. Então, eles acabavam tendo jornadas de 18 horas, 20 horas, usando muito medicamento, e não só os acidentes, pressão alta, estresse, derrame, uma série de doenças relacionadas ao trabalho, né? E isso daí, quando se faz a proposta de uma lei para regulamentar, ela não sai assim, a proposta foi hoje, aprovou, está valendo. Ela passa por todas as comissões do Congresso que são pertinentes ao tema. Então, esta lei passou pela comissão que analisa os impactos na saúde, os impactos no transporte, no preço do frete, a comissão de transporte da Câmara, e depois que ela tramita na Câmara, ela tramita no Senado, que é o revisor dos trabalhos que ocorrem na Câmara, que se há alguma modificação, ela volta para o original. Então, é uma lei que vem das legislaturas anteriores a essa, e que teve todo um trajeto com audiências públicas, com discussão, até que ela pudesse ser homologada. Ela tem as suas dificuldades de logística para ser operacionalizada, ela tem que ter bom senso, que é a lei número 1 do ser humano, como aplicar. Então, eu acho que os lados precisam entender que, sem regulamentação nenhuma, é o próprio trabalhador quem está sofrendo as consequências. É a própria sociedade que está arcando com esse custo desta produção sem nenhum tipo de regulamentação. E o excesso de carga horária, o excesso de medicamentos para ficar acordado, isso tem um custo, tanto para o trabalhador quanto para aquele que está vindo no seu carro, que não tem nada a ver com essa história e que está sendo muitas vezes atingido em acidentes de trânsito. Essa é a história dessa lei. Na última quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União uma resolução que determina a suspensão por até 180 dias do cumprimento da Lei do Descanso, para que seja feito um mapeamento nas rodovias federais, para só então partir para a fiscalização. Durante 180 dias serão construídos nos trechos das rodovias federais, espaços para descanso e repouso dos motoristas. Isso já estava previsto na lei. Então nós vamos aguardar, a categoria já está cumprindo a lei, trabalhando nos horários determinados pela lei, porém a grande dificuldade de cumprir é a falta de locais apropriados para o repouso. Os postos, que são propriedades particulares, hoje não permitem que os caminhoneiros durmam em seus pátios se não consumirem. A maioria dos caminhões tem um local próprio para abastecer, seja na sua transportadora ou num posto de origem.
E onde é que esses caminhoneiros vão dormir? Ao longo da rodovia vai aumentar muito o risco de acidentes e também é proibido, está sujeito a multa. Dentro das cidades não tem como entrar frotas desse tamanho. E a maioria dos postos não cabe mais que 100 ou 200 caminhões quando se trata de pátios grandes. Então está aí um grande problema para que a sociedade busque junto a solução. O produtor rural tem uma sugestão. Eu acho assim que para um caminhoneiro ele rodar de manhã e de tarde, praticamente para ele é normal, né, o período inteiro. E ele, se aumentasse de repente um período maior de descanso na hora do almoço, na hora da janta e um período mínimo, vamos dizer, de descanso à noite, já era suficiente para ele para evitar acidentes e tal, né. É só não cometer os excessos, né. Tem que coibir os excessos, que a segurança também é uma coisa principal, né? Mas para o caminhoneiro é normal ele trabalhar por uma manhã inteira, uma tarde inteira, né? Para todo mundo. E sem falar que, na verdade, a lei foi implantada uma vez, mas não tem nenhuma estrutura que ampare o motorista. Porque se 4h30 tem que parar, ele não tem estrutura de apoio, de repente faz uma parada forçada, aí na hora de um almoço aí, por exemplo, assim, que vai abastecer o caminhão, isso aí vai fazer tudo atropelado, e aí, de repente, esse momento que ele vai estar mais cansado, né, e aí que pode cometer alguns acidentes, alguns excessos, né. Caso depois desses 180 dias de mapeamento, a fiscalização volte a vigorar, o reflexo virá imediatamente no tráfego dos carros de passeio. Com certeza, com o cumprimento da Lei nº 12.619, nós vamos precisar chamar a atenção dos usuários com automóveis e picapes. Porque o caminhoneiro ficando parado por 11 horas, você imagina quando todos estiverem saindo para o trabalho, especialmente em Mato Grosso do Sul, que as nossas pistas não são duplicadas, nós vamos ter uma fila de caminhões que vai e uma fila de caminhões que vem. Nós vamos precisar de uma paciência muito especial dos condutores de veículos leves e baixos, porque a velocidade média de um caminhão é 55 km por hora. Daí sim nós vamos ter um grande risco do aumento de acidentes, com ultrapassagens forçadas, em locais não recomendados ou permitidos. Então nós precisamos analisar com muito carinho essa situação que já está aí às nossas vistas. Mas e o que os motoristas estão pensando sobre a lei? Isso a gente conta para você daqui a pouco. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais da vida destes profissionais. Não saia daí que a gente já volta.